Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz essa arte aqui na minha parede. Gastei pouquíssimo porque eu comprei somente a tinta acrílica branca, que eu já ia usar para algumas reformas aqui. E aí uns 3 corantes em cores primárias e fui criando esses tons. Então peço desculpa já porque o vídeo ele não tá assim no formato ideal. Eu pedi pra minha irmã gravar e ela tava achando que eu ia postar em outra plataforma. Ela gravou todo em formato retrato, mas eu tentei editar e deixar em formato horizontal pra vocês o máximo que eu pude. Bom, se você gosta de arte, de história, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e assinar o sininho de notificações. Se vocês não gostam também, se inscrevam mesmo assim, que eu tenho certeza que vocês vão passar a gostar. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu vou dar dicas de como fazer esse mural na parede, de forma bem simples. E também eu vou estar pintando outros cômodos da minha casa, então também não se esqueça de acompanhar aqui. Eu vou pintar vou fazer algumas outras artes no meu quarto, no quarto da minha irmã, na fachada também. É isso e um beijo. Vou deixar o vídeo aqui enquanto eu vou conversando com vocês. Então, para começar, gente, eu cobri o chão, né, com papel. Meus gatos sempre em cima. E aí, pra ficar mais barato, eu comprei apenas a tinta branca, né, que ela é mais barata, e fui construindo os tons com as cores primárias. Então, eu comprei um corante azul, um corante amarelo e um vermelho, e só. E com isso eu fui construindo os tons. Peguei uns potinhos, né, pra separar, e aí foi construindo esses tons. Pra fazer aquele verde que vocês viram no começo do vídeo, né, da montanha mais escura, eu queria um verde mais fechado. Então eu acrescentei um pouquinho de vermelho na minha mistura de amarelo com azul, para deixar o verde um pouco mais amarronzado, sabe? Ficou bem legal. Mas aí vocês podem ir misturando para ver a tonalidade. Quando vocês quiserem uma cor bem clara, toma cuidado, porque esse corante ele tinge bastante, assim, então vai colocando em gotinhas e mexendo. Tem que mexer bem também, não pode deixar nada assim sem misturar direito, senão a parede fica manchada, tá? Então pode ficar mexendo bastante para certificar de que vai ficar uma pintura homogênea. Bom, eu não mostrei aqui no vídeo, como eu falei pra vocês, né? Minha irmã se atrapalhou um pouco na hora de gravar, mas eu tracei, né, um quadrado com lápis mesmo, né? Uma régua. Um retângulo, na verdade, do tamanho que eu queria, mais ou menos, a paisagem. E as montanhas eu fui fazendo de forma orgânica, com o pincel e a tinta mesmo. Então eu comecei fazendo a montanha lá do fundo, que é com esse azul claro, que vocês estão vendo aí, né? Também coloquei uma gotinha de vermelho nessa mistura de azul, para ele deixar assim um leve tom de violeta, sabe? Porque o céu, depois, como vocês vão ver, eu vou fazer ele um pouquinho rosado. Então, assim, dentro da teoria das cores e tudo mais, e essa, assim, é a forma que mais combinaria. Eu tenho um vídeo aqui também, se vocês quiserem assistir sobre teoria das cores, como criar paletas harmônicas e tudo mais. Então, eu fui construindo, né, essas montanhas com o próprio pincel. Aí tinha 2 burecos de prego, aí eu pedi pra minha irmã passar gesso. Ela tá passando, então sempre deixar a parede bem certinha para que essa pintura fique mais bonita. E aí vocês estão vendo, né, nessa hora eu tava gravando na horizontal, né, que ela não sabia que era pra gravar na horizontal. Então aí deu pra vocês verem certinho como que tá ficando, olha. Eu vou formando, né, essas montanhas no fundo, com a tinta dentro desse retângulo que eu desenhei com lápis mesmo. E aí eu vou preenchendo, eu preenchi até quase o fim, mas não precisava ser tanto, porque vocês vão ver que essa primeira camada, ela vai aparecer pouco dela, vai aparecer mais o topo das montanhas mesmo, né, desse mar de morros. Outra dica bem legal, assim, dependendo da qualidade da tinta que você comprar, né, a tinta acrílica para parede, ela é bem densa, então é interessante misturar com um pouquinho de água também, para o pincel escorrer com mais fluidez, né? Como a gente está pintando uma região pequena e fazendo desenhos, é interessante deixar a tinta mais
lisa, né? Mais fluida para você fazer esse traço com mais precisão. E aí, como vocês viram, né? Eu já comecei a segunda camada. Eu fiz com um tom esverdeado um pouco mais claro. Depois vocês vão ver que quando secar fica bem mais claro, né? Mas em comparação com esse tom azulado que eu fiz, é levemente mais escuro, porque essa profundidade nessas florestas, paisagens, né, que a gente desenha de forma mais simplificada, você aplicar mesmo a cor do mais claro para o mais escuro. Então, o primeiro plano vai ser o mais escuro. É assim que a gente dá profundidade para esses desenhos mais chapados, né? Esse segundo tom de verde, eu usei uma mistura daquele primeiro tom de verde que vocês viram e acrescentei o vermelho, como eu falei para vocês. Depois eu acrescentei um pouco mais de azul e de vermelho no último tom para escurecer ele. Vocês vão ver como vai ficar. E aí, como eu não tinha, eu recomendo vocês fazerem esse traço, né, do quadrado e colocarem fita crepe se vocês quiserem que fique bem retinho. Mas eu tava sem fita crepe, então eu tive que tomar esse cuidado de fazer bem, com bastante atenção para não ficar muito torto, que também não é um problema, né, mas eu queria dar esse efeito mais retinho mesmo. E aí, para puxar as árvores, os pinheiros, né, como é um desenho bem simplificado, eu também simplifiquei essa forma e fui fazendo, assim, esses Vzinhos, né, com o pincel, como vocês estão vendo. Nossa, e eu achei muito bonito o processo de quando ele ia secando, a tinta ia secando, parece que ficou mais bonito do que o efeito final, né, porque vai dando essas manchas e fica um efeito bem interessante. Aí, esse aí é o tom que eu falei pra vocês, que eu acrescentei mais azul e um pouquinho de vermelho para deixar esse tom um pouco mais frio. Então eu vou puxando, né, esse traço, todas as camadas de montanha foi da mesma maneira. Eu fui puxando o traço, né, de forma aleatória mesmo. É claro que a gente tenta pensar numa harmonia, né? Eu tava sempre me distanciando do desenho, porque como é um desenho grande, uma pintura grande, né? Se a gente tá sempre ali perto, a gente não tem noção de como tá ficando o todo. Então eu sempre dava uns passos para trás, olhava e via onde que ia ser legal eu puxar essa próxima camada de montanhas, né? E ia puxando. Então sempre assim, bastante calma, né? Para não ficar muito torto. E puxa a linha mesmo com o pincel, um pouco mais fino, e depois a gente vai preenchendo os blocos com o rolo mesmo, ou se vocês não tiverem rolo, com uma trincha maior, algo assim. Ah, é legal ressaltar também, assim, que durante o processo a pintura fica um pouco manchada, né? Como eu falei pra vocês que eu até achei bonita essas manchas, mas se você misturou bem a tinta com o corante, pode ficar tranquilo, que a hora que tudo secar vai ficar tudo uniforme, bem retinho. Então, na hora que a gente vai passando mesmo, vai parecendo, né, que a pintura tá ficando manchada, mas depois que ele vai secando, nossa, fica tudo bem uniforme. Meu gatinho sempre me atrapalhando em cima da escada que eu queria usar, ele tava sempre em cima. Eu passei uma mão só, tá? Em cada uma das camadas das montanhas, mas se vocês quiserem deixar esse tom ainda mais uniforme, mais intenso, você pode passar 2 mãos, né? Espera secar cada camada de montanha, espera secar e acrescenta outra camada. Aí, olha como é densa a tinta que eu falei pra vocês. Eu vou pegar o nome da marca e vou escrever aqui, que eu esqueci agora. E aí eu ia fazendo nesses potinhos. Eu coloquei um pinguinho só de vermelho, vocês vão ver o jeito que vai ficar. 2, né, na verdade. Agora que eu vi a prova do crime aqui. Vocês vão ver como que ele vai ficar rosa escuro. E aí eu queria deixar ele bem claro pra fazer o céu, né? Não queria que ficasse algo assim destoando muito. E olha como ficou escuro. Eu tive que acrescentar mais branco nessa mistura depois. E aí como eu falei pra vocês, mexer muito bem, não aplica sem sem assim, certificar de que você misturou tudo, de que não tem um rastrozinho de corante solto aí na tinta, porque senão vai ficar manchado, entendeu?
E aí eu vou acrescentar um pouco do branco. E vou misturar bem. E antes de passar o tom rosado no céu, eu acabei acrescentando mais algumas árvores, né? Mais floresta. Então a gente usa o mesmo tom da camada de montanha que a gente tá fazendo pra fazer as árvores, né? Daquela camada. Olha a diferença que é, né? A tinta molhada ainda e a tinta molhada e depois ela seca. Olha como ela fica bem mais clara. No vídeo tá parecendo que tá um pouco acinzentado, que ele tá meio muito opaco, mas aqui pessoalmente eu tô olhando, tá com um tom bem mais bonito, mais esverdeado mesmo assim. E aí eu vou construindo essas árvores sem muita pretensão de que isso fique perfeito, porque como eu falei, né, é um estilo de desenho mais simplificado mesmo. E aí, por último, eu acrescentei o tom do céu, que eu poderia ter acrescentado no início, né? Mas eu ainda tava pensando se eu ia acrescentar essa parte ou não. E aí eu falei, não, vou fechar assim esse quadrado, né? Essa linha aqui. Coloquei, como vocês viram lá, um pouquinho só de corante vermelho no branco. Eu ia acrescentar uma gotinha de amarelo também para ficar um pouco salmão. Mas aí depois que secou aquele tom do azul, eu achei que ficaria bonito com um tom mais rosado mesmo do que um tom salmão. Salmão ou salmão? Reflexões aqui agora. É claro que acrescentando depois esse tom, né, a gente precisa ter muito mais cuidado ali na linha das montanhas para não passar por cima. Então vocês vão ver, eu tive que deixar minha mão bem firme, né? E fazer bem assim rente a camada de montanhas mais clara, né, que é essa azulzinha. E como sempre, meus gatinhos reinando em tudo. E aí eu fui puxando, olha, de forma bem segura mesmo, de forma bem firme. Esse tom ficou muito bonito depois que ele secou. Ficou bem clarinho mesmo. E combinou muito com a paisagem. Minha irmã falou que deu assim outra cara pra paisagem depois que eu acrescentei ele. Então eu vou deixando vocês aqui com o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Comenta aqui embaixo também o que mais que vocês querem me ver pintando aqui no canal. E um abração, até a próxima!